Rodada de Champions League pegando fogo, 4 jogos aconteceram, tanto ontem, dia 13, e hoje, dia 14. Quarta-feira de carnaval com rodada de Champions League, isso acontece todo ano e esse ano não foi diferente. Eu tô com o azul da Champions aqui para falar com você sobre essa rodada. A gente vai começar com o Red Bull Leipzig perdendo em casa para o Real Madrid de 1-0 e perdeu porque quis, perdeu porque desperdiçou as chances. Vamos começar. O Real Madrid não jogou bem, o Real Madrid tá cheio de lesão, jogando com lateral, volante improvisado na zaga, então tá um remendado de Real Madrid, que ainda assim é melhor que o seu e o meu time junto. Mas vamos lá. O Leipzig pressionou o jogo inteiro, o Leipzig marcou em cima e o Real Madrid diversas vezes saiu jogando mal. Ou errou a saída de jogo, entregou a bola para o Leipzig, ou começou saindo jogando de uma forma bem desconfortável. Isso fez com que o Real Madrid não conseguisse entregar a bola para o Vinícius Júnior, para o Rodrigo, até mesmo para o Brahim Dias. Então eles não estavam conseguindo sair jogando porque o Red Bull Leipzig pressionou muito bem, pressionou em cima. Isso é uma característica do futebol alemão, que é o Gegenpressing ou Gegenpressing, eu não sei falar isso, mas marcou muito em cima e marcou bem e só não ganhou o jogo por incompetência. O próprio Sesco teve 3 grandes chances de marcar gol, teve uma que ele ficou pela direita na cara com o Lunin e perdeu o gol, ou seja, o Red Bull Leipzig vai jogar o jogo de volta em Madrid com essa desvantagem que perdeu o primeiro jogo por 1-0 por incompetência, porque tinha grandes chances de ganhar esse jogo, ou pelo menos empatar o jogo, 1-1, 2-1, se bobear, se tivesse aproveitado todas as chances, até um 3-1. Além disso, o jogo não foi tão bom do Real Madrid, mas o Real Madrid é aquele time que mesmo quando não joga bem, consegue ganhar, e isso é uma grande qualidade na Champions League, porque nem sempre no mata-mata você entrega o futebol que você quer, mas você entrega o futebol que você precisa, e o Real Madrid entregou o futebol que precisa e ganhou a partida. Por sinal, o gol do Brahim Dias não foi de uma jogada construída, foi um lampejo de talento dele que ele pegou, bateu de canhota e marcou o gol. Ajudou muito o Real Madrid esse gol, porque agora o Real Madrid vai ao Bernabéu com a vantagem do gol, vai ao Bernabéu jogar em casa na frente de sua torcida e alguns jogadores lesionados irão retornar. Então isso ajuda muito o Real Madrid. Caso o Leipzig ganhasse, o Real Madrid estava de frente para sua torcida, precisando tirar uma desvantagem, e aí já seria mais difícil, mas não foi o caso. O Madrid ganhou, não convenceu, mas venceu e é o grande favorito a passar, porque tem um time muito mais forte que o Leipzig, e o Leipzig, quando teve chance, não aproveitou essas chances. O outro jogo do mesmo dia, de ontem, da terça-feira, foi Copenhague e Manchester City, o jogo que aconteceu na Dinamarca. O Copenhague não teve nenhuma chance contra o Manchester City, 80% de posse de bola do Manchester City, 13 chutes no gol do Manchester City, um domínio de futebol gigante. O único chute no gol do Copenhague foi o gol, que foi por culpa do Manchester City. O Ederson saiu jogando errado, aí o cara do Copenhague chutou, o Ederson ele defendeu, aí o outro cara chutou de novo, que é o Maatson, e empatou o jogo e fez o gol. Ou seja, o gol do Copenhague foi totalmente culpa do Manchester City por causa da falha do Ederson. Outra coisa, o Copenhague é um time que tem que bater palma para os caras, porque eles ficaram na frente do United e do Galatasaray, em segundo colocado no grupo da Champions, ou seja, mostraram muita qualidade, muita competência, se classificaram, mas bateu de frente com o favorito ao título e atual campeão. Eles vão ficar pelo caminho. O Manchester City teve um amasso gigante, o De Bruyne começou marcando aos 10 minutos, o Maatson do Copenhague empatou aos 34, o Bernardo Silva fez o 2-1 no fim do primeiro tempo e o Foden fez o 3-1 no fim do segundo tempo, já nos acréscimos, por sinal. O City estava jogando muito bem, estava ótimo sem o De Bruyne, estava ótimo sem o Haaland, só que com o De Bruyne e com o Haaland, eles vão melhorar. Os caras já estavam fazendo uma temporada brigando pelo título da Premier League, jogando muito bem na Champions League, sem seus 2 melhores jogadores. E agora com eles, a coisa vai melhorar mais ainda. Então o Manchester City é favoritaço a esse título de Champions League, é um time que já ganhou o último e é muito favorito a ganhar outro. Para mim, o único time que consegue realmente bater de frente é ou algum time da Premier League, na verdade o único time da Premier League que está vivo na Champions League agora junto com o Manchester City é o Arsenal, se eu não me engano, porque o Manchester United e o Newcastle caíram.
porque o Arsenal joga direto, conhece, num jogo de mata-mata assim, pode ser que passe, né, no jogo de ida e volta, nos jogos de ida e volta, ou Real Madrid. É Arsenal e Real Madrid os únicos que podem parar o Manchester City. O Real Madrid porque tem muita qualidade técnica e o Arsenal porque é um time que conhece muito bem o Manchester City, porque joga no mínimo 2 vezes com o City por ano. Paris Saint-Germain e Real Sociedade, jogo que aconteceu hoje no dia que está sendo gravado, na quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro. O jogo tava lá e cá, mas lá e cá não bom, de tipo um chutando, outro chutando, tava lá e cá que um atacava, outro atacava, o jogo tava meio chato, meio morno. E uma hora o Cubo desestabilizava lá, uma hora o Mbappé ou o Dembélé jogava bem aqui, mas nada demais. Por sinal, destaque é o Vitinha, que é um jogador que eu não gosto, acho afobado, precipitado, mas hoje jogou muito bem e eu acho que foi uma ajuda muito grande para a vitória do Paris Saint-Germain. Mas depois que o Paris Saint-Germain fez o gol, com uma jogada sábia do Marquinhos, que foi o cruzamento, eu não sei se ele quis cabecear para o gol ou escorar para alguém que estava vindo depois, mas se ele quis escorar, ele foi gênio, porque ele escorou e o Mbappé completou, eles fizeram o gol. E depois daquele gol, o Paris Saint-Germain dominou completamente o jogo, o Barcola ia sair e a jogada anterior dele ser substituído foi o gol dele. Não sei se foi de propósito, ele deu um tapa para a direita, meio como se estivesse perdendo o controle da bola. O Traoré, lateral da Sociedade, tentou dar o bote, na hora ele cortou para a esquerda, ficou na cara do gol, finalizou e marcou o 2-0, deixando o Paris Saint-Germain confortável no jogo lá contra a Real Sociedade. Mas o Paris Saint-Germain é uma caixinha de surpresas, pode tomar um 2-2, um 3-2, porque é um time que realmente só acontece. Mas com o Luiz Henrique no comando, eu acho que as coisas são diferentes. Agora é realmente um projeto. Meu palpite era a Real Sociedade passar, porque eu achava um time mais organizado, mas pelo visto eu errei. Pelo que me parece, o Paris Saint-Germain vai passar. Quero falar um pouco do Beraldo, que jogou na lateral esquerda no lugar do Lucas Hernandes, que estava com um problema muscular, não igual a TNT estava falando na transmissão, que era provavelmente estomacal. Não, senhores. O Lucas Hernandes não estava com caganeira, ele simplesmente estava com um problema muscular. Aí o Beraldo jogou de lateral esquerdo muito mal, o Cubo fez o que quis com o Beraldo, a Sociedade só não marcou gols porque só o Cubo fez o que quis, o resto não jogou muito bem, tirando o Merino, que achava um passo ou outro, um chute ou outro, de resto o time não jogou muito bem. E o Beraldo forçou alguns passes para o Mbappé, forçou passes para o Barcola e não deu certo. Quando ele foi para a zaga, aí ele foi seguro, mas lateral ele não jogou muito bem, até porque não é a posição dele e estreia de Champions League na carreira dele de titular. Então dá para entender o nervosismo, mas é melhor você jogar mal ganhando de 2-0 do que você empatar ou perder. Então dá esse crédito, vamos dar esse crédito pro Beraldo. Depois que ele foi para a zaga, ele foi seguro e jogou bem. Lazio e Bayern de Munique. A Lazio ganhou de 1-0 sobre o Bayern. O Bayern de Munique está numa fase horrorosa, perdeu no fim de semana pro Bayer Leverkusen do Xabi Alonso de 3-0, podendo ser mais, uma vitória contundente daquele Bayer Leverkusen, e agora perdeu para a Lazio de 1-0. O Bayern de Munique começou bem o jogo, mas depois a coisa desandou, o jogo ficou truncado, e o único gol do jogo da Lazio, gol do Ciro Immobile, o cara que é o artilheiro do time, bom jogador, foi por pênalti. Vamos falar um pouco de Upamecano. É um bom jogador, habilidoso, bom zagueiro, ótimo zagueiro, talentoso, só que parece que todo jogo ele faz uma cagada. Contra o Leverkusen ele teve amarelo, antes ele também já fez cagada. E agora o pênalti ele foi totalmente atrasado no lance, eu não lembro qual jogador da Lazio era, totalmente atrasado no tornozelo do cara. Fez o pênalti e foi expulso ainda. Pênalti bem marcado e expulsão. O juiz expulsou bem o Upamecano porque era para expulsar. Ofereceu perigo ao jogador, meteu um pé lá no tornozelo do cara, então realmente ele mereceu ser expulso. A Lazio ganhou de 1-0, que me parece ainda mais o Sarri, que é um cara que é a favor da tática Park the Bus, né, que estacione o ônibus, da retranca. Você meteu 1-0 no Bayern de Munique, vai a Munique, retranca tudo, porque está com vantagem sobre o Bayern. O Bayern não tem outra opção a não ser atacar você. E o Bayern te atacando em casa com Harry Kane é complicado. Independente da fase do Bayern de Munique, é complicado. Então dá para entender o porquê que a Lazio vai retrancar. No meu ver de futebol, tem que retrancar. Tá correto em retrancar, porque é um time tecnicamente pior do que o Bayern de Munique. E a única chance de passar é fazendo isso. Porque um jogo dá. 2, eu não sei se dá para jogar de igual para igual com o Bayern de Munique, então é melhor retrancar. Independente do resultado em Munique, o Bayern de Munique
sendo goleado, goleando, se classificando ou não, a crise continua porque não passa da obrigação do Bayern de Munique passar da Lazio, que é um time muito menor do que o Bayern de Munique, com um elenco muito mais barato e muito pior tecnicamente e com muito menos história. Ou seja, se o Bayern de Munique passar, não fez menos que a obrigação, e se for eliminado é vexame, e o Tuchel está fazendo um péssimo trabalho diante do Bayern de Munique. Eu acho que eles deveriam buscar o Hansi Flick, que foi campeão naquele Super Bayern, conhece muito bem a equipe, e mandava o Tuchel embora. Se o cara tá treinando a tua equipe, falou que tinha o sonho de treinar outra, vai lá, busca trabalhar no Barcelona, porque aqui no Bayern de Munique parece que ele não tá mostrando muita vontade. E é isso. E outra coisa, o Harry Kane é um cara que, pelo amor de Deus, esse cara tem algum azar, ele tem alguma coisa. Ele chegou no Tottenham um ano depois que o Tottenham ganhou seu último título. Foi vice de tudo no Tottenham. Champions League, perdeu o título, semifinalista de Copa do Mundo, vice-campeão de Eurocopa, não ganhou nada. Aí o Bayern de Munique, Bayern de Munique, um dos maiores times do mundo, tá 11 anos seguidos ganhando a Bundesliga. E se não ganhar a Bundesliga, que eu acho difícil, vai ganhar uma Copa da Alemanha, uma Supercopa, brigar na Champions League. Aí os caras são eliminados da Copa da Alemanha, eliminados da Supercopa da Alemanha, não vão ganhar o campeonato alemão, a não ser que o Leverkusen tenha um derrame, que eu acho pouco provável, sendo que esse time está jogando muito bem. E na Champions League perderam para Lazio, que é um time em todos os quesitos menores que o Bayern de Munique. Financeiro, técnico, de grandeza do clube, tudo. A Lazio é inferior ao Bayern de Munique. Então eu acho que o Bayern de Munique está numa fase horrorosa e uma troca de comando, uma troca de áreas seria bom para o Bayern de Munique ter ainda uma chance de ganhar a Champions League. Por mim, o Tuchel não treinaria a equipe no jogo de volta contra a Lazio. Aí foram 4 jogos dos 8 jogos de ida. Na semana que vem nós teremos PSV e Borussia Dortmund. Já digo que eu acho que o PSV passa. Porto e Arsenal, grande jogo. Barça e Napoli, grande jogo. E Inter de Milão e Atlético de Madrid, outro grande jogo. Só temos grandíssimos jogos semana que vem de Champions League, de Liga dos Campeões. Então fica de olho, vai ter vídeo aqui. Eu fiquei um pouco sem vídeo porque a iluminação LED deu ruim. E quando eu vou para trás fica tudo branco, né? Voltei. E eu não vou entregar um vídeo com LED e depois sem LED. Então eu preferi resolver o LED que estava aqui e depois voltar a trazer vídeo para vocês. Ok? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é muito importante para esse canal crescer cada vez mais. Até a próxima. E outra coisa, escreve aqui quem você acha que vai passar, tanto desses 4 jogos que eu falei e tanto dos outros jogos que ainda vão acontecer. Eu quero a sua opinião. Até a próxima. Tchau, tchau.